Olá, meu nome é Rodolfo Pereira e eu sou formador do 3º ao 5º ano da Escola de Formação Paulo Freire. É com muita alegria que nós damos continuidade aos percursos formativos para os professores regentes do 1º e 2º anos, do 3º ano, do 4º e 5º anos. Assim também eu gostaria de dar as boas-vindas, em nome da Subsecretaria de Ensino, a todos os professores que estão conosco nesse percurso formativo, agora, em 2024. Essas formações elas são constituídas como uma ação em parceria entre as gerências de formação de anos iniciais e da alfabetização e anos iniciais e a motriz por meio do Matema. Todas as formações iniciaram-se de forma presencial. Os encontros são presenciais. Seguidos, nós temos essas atividades que acontecem de forma assíncrona na plataforma EAD-EPF. E os webinários, como esse de hoje, fazem parte dessas atividades. É importante ressaltar que para o nosso segundo webinário, nós vamos continuar a fomentar a discussão nas unidades escolares com um tema comum entre todas essas formações citadas anteriormente, que são os processos matemáticos e as práticas investigativas. Agora, eu gostaria de apresentar a vocês, para a gente continuar a nossa conversa, quem vai estar com a gente aqui hoje, que é a professora Jamile Bastos, da 4ª CRE, professora formadora de alfabetização, e também estará conosco a professora Silvia Longato, do Matema, que tem acompanhado as nossas formações desde 2022, sobretudo na parte de alfabetização. Meninas, muito obrigado por estarem aqui hoje. Obrigada. Silvia, Rodolfo. Pode se apresentar. Ai, que bom. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fico muito feliz e hoje falando, né, de um assunto tão importante que é a matemática também, né, esse processo. Sim, agora, seja bem-vinda também, Jamile, pode se apresentar aqui para a gente. Olá, professora Silvia, professor Rodolfo, professores dos anos iniciais desta rede. É com grande entusiasmo que participo desta roda de conversa. E desde já agradeço a Gerência de Formação dos Anos Iniciais pelo convite. Obrigado, meninas. E agora, para darmos continuidade à nossa conversa, às nossas discussões sobre esse tema tão importante, eu vou convidar, então, as professoras Silvia e Jamile, que estarão aqui conosco agora, batendo um papo sobre os processos matemáticos. É com vocês, professoras. Obrigada, que bom. Bom ter você, Jamile, aqui na parceria. Vai ser muito bom a nossa conversa. Espero que a gente, através dela, né, traga aí aos professores essa possibilidade de pensar aí na resolução, na matemática. Muito bom. Então, vamos lá? Apresentação, Guilherme, obrigada. Então, nós vamos falar de resolução de problemas, né? Esse tema que é um grande desafio para todos professores, estudantes, né, as crianças aí, o que será isso? E para essa nossa conversa, a gente estabeleceu alguns objetivos para nortear a nossa fala, os nossos estudos. Então, refletir a respeito da resolução de problemas, né, tanto do ponto de vista metodológico como do objeto matemático, que é resolver, né, considerando aí o fazer de vocês na sala de aula. Conhecer e discutir a respeito da perspectiva metodológica da resolução e se essa maneira de pensar e agir favorece o desenvolvimento de habilidades tanto cognitivas quanto as atividades, né, as habilidades relacionadas ao conteúdo, ao conhecimento matemático. Refletir a respeito do papel das boas perguntas formuladas pelos professores nas aulas de matemática e desenvolver uma nova visão de como trabalhar o erro na resolução de problemas e no processo de aprendizagem. Como norteador, né, a nossa pauta, vamos fazer aí uma apresentação, como nós já fizemos dos objetivos, trazer um aquecimento, momento para a gente entrar aí nesse movimento, né, de pensar a resolução, iniciando a nossa conversa,
a resolução de problemas e análise de registros de estudantes, painel de solução, uma estratégia didática potente para as aulas aí e por promover várias possibilidades de envolvimento dos estudantes, o erro, pensar o erro a favor da aprendizagem, e aí a gente sistematizar e fechar o nosso momento de encontro e de conversa. Então, vamos lá para o nosso aquecimento. E aí eu convido também, Jamile, a pensar com a gente, né? O que Jorge Polier nos traz, ele tem uma contribuição muito grande na resolução de problemas. Ele tem publicações e que traz uma muito conhecida, que é a arte de resolver problemas, né? Como que isso se processa na sala. E a partir dessa frase, né, nos remeter a esse lugar de pensar a resolução de problemas. E aí, essa reflexão que ele nos provoca, né? É melhor resolver um problema de 5 maneiras distintas do que resolver 5 problemas distintos da mesma maneira. Forte isso, né, Jamile? Forte, né, Jamile, essa frase? Muito forte. Essa citação é muito forte, né, professora Silvia? E nós conversamos sobre isso com os professores. Qual é a importância de trazer problemas diversificados, não só aqueles exercícios repetitivos em que a criança vai pegando ali a técnica, o modo de fazer e se torna ações repetitivas. Então, essa foi também uma das discussões que nós fizemos com o grupo de professores. Ai, que bom! Olha que bacana a sintonia, né, Jamile, nisso. E essa reflexão que nos vai, que vai aí nesse processo de diálogo aqui entre eu, Jamile, e depois, quando vocês estiverem aí nesse processo também, ampliando o processo formativo, façam essa reflexão, né? E o que já foi dialogado e vivenciado por vocês na formação. Então, vamos lá. Iniciando a nossa conversa a partir de uma pergunta. Matemática gosta de fazer perguntas, né? E a gente traz sempre uma perguntinha aí. Quando a gente fala, né, resolução de problemas, o que significa? O que vem à mente quando trazemos essa expressão, né? Resolução de problemas em matemática. Passou alguma coisa aí, Jamile? Muitas coisas, Silvia. Muitas. Você diz que matemáticos gostam de fazer perguntas, mas professores, no geral, também fazem perguntas. É uma característica de professores, não é? Exato, exato. Então, tem tanta coisa que envolve, né, essa resolução de problemas. A gente vai procurar trazer alguns pontos aqui bem significativos para a prática e também pensando, é claro, que todo esse formato aqui de formação e percursos formativos, temos um objetivo comum, né, Jamile, que é a aprendizagem das crianças, dos estudantes, né? De que maneira a gente pode, a partir desses processos, né, contribuir para isso. Acho que é um querer de todos nós, né, nesse processo, que os professores se sintam seguros, que eles possam ampliar, que eles possam discutir entre eles, como promover esses espaços aos estudantes e gerando aí, proporcionando aprendizagens significativas, né? Então, vamos... Certo. É isso mesmo, que as crianças, nossas crianças, aprendam e aprendam cada vez melhor, né? Exato, exato. Vamos lá. Quando a gente mostra essa imagem, que leitura você faz, Jamile, dessa representação? Silvia, eu penso logo em resolver essa conta. Pensar logo como eu vou resolver isso. Que tem alguns elementos que caracterizam a você o que vai ser resolvido aí? Algumas coisas, algumas informações que você reconhece nessa escrita? Então, eu vejo números ordenados de forma que me apresenta como uma adição. Porque também vejo símbolo de adição aí, certo? Certíssimo. Então, a gente já, pela representação,
tem os números, né, que a gente percebe que tem 3 ordens, né, centena, dezena e unidade, e que a partir dessa leitura foi isso aqui que você pensou em fazer rapidamente, né, Jamile? Tentei, Silvia, pelo menos tentei. Agora, e quando a gente mostra essa representação? O que te faz, né? O que te provoca? Silvia, eu lembrei da música Asa Branca. Ave, mas asa voa, eu pensei nisso. Mas você percebe alguma semelhança entre essas duas representações? São os mesmos movimentos que você teria na primeira? Você acha que funciona nessa ou vai precisar de um pouquinho mais nessa segunda? O que você acha? Silvia, eu tive que buscar outros conhecimentos, não é? Então eu fui buscar lá, resgatei lá uma música que é muito querida, especialmente agora nesse mês de festas juninas, né? Uhum. Então eu tive que trazer esse conhecimento prévio, mas confesso que realmente fiquei confusa. O que será proposto aí? Aqui tem trazer, né? Ela traz essa ideia como na primeira representação, mas aqui a leitura pede outras habilidades, né? Alguns aspectos de reconhecer que o A aparece em várias posições diferentes, né? Então significa que eu preciso trazer uma compreensão de que se é o A, esse valor do A também vai ter que ser o mesmo, não é? Porque o A é A na primeira posição da palavra ave, na primeira e na última posição da palavra asa, na terceira posição do voa. Então, aqui exige, né, uma leitura que vai para um outro lugar de observar regularidades, de observar a presença, identificar que o número que representa essa letra, né, que aí está pedindo para eu somar, vai precisar ser o mesmo, né? Então, veja, a habilidade da primeira representação é muito objeto matemático, né? Entender a ordem, eu já reconheci os números, eu sei a ordem das unidades, da dezena e da centena, mas aqui vai precisar de uma coisa a mais, né? Uma habilidade a mais profunda, que está relacionada àquelas experiências que o aluno vai conseguindo construir no decorrer dos anos, né? Observando equivalência, observando relação, né? Valores que são iguais, valores que são diferentes, associando aí as letras. Então, veja, a resolução de problemas nessa segunda situação, ela é mais exigente, vai ter uma mobilização cognitiva e também do objeto de conhecimento de uma ordem mais exigente, mais desafiadora. E pensando nesse desafiadora, eu trago uma outra situação. Essa aqui, você reconhece essa segunda aqui? Sim, Silvia, mas eu confesso que essa figura que está sem cor, para mim, ela não faz muito sentido ali. Eu teria que buscar um outro tipo, porque, olha, isso tudo que você está nos propondo agora está me fazendo a lugares muito, sabe, bem interessantes, porque eu não pensei na regularidade das letras, e agora eu vejo um catavento, né, que é a última imagem formada, mas isso. Eu ainda não confio, mas eu pensei, é um quadro de valor de lugar ali para encaixar alguma coisa, ou é só mesmo a representação? Não sei, Silvia, porque que surpresa você me reserva aí. Então, são duas. Aqui nós temos uma imagem, né? Uma representação dos passos para fazer a dobradura. Repara que a parte branca ela vai aparecendo sutilmente nesses intervalos onde o vermelho está aparecendo. Significa que quando eu dobro, olha a haste, né? Na figura 1, o que ele está pedindo para a gente fazer? A gente está dobrando, né, um quarto até a metade e depois a gente dobra e o vermelho vai aparecendo. Então, é uma folha que tem duas faces.
E aqui é uma outra forma, mobiliza uma habilidade que eu preciso já ter conhecido o que é dobrar papel, experimentar eu ler, entender as setas, entender o que as setas informam, né, em relação às dobras. Então, veja que cada situação que eu vim trazendo aqui remete a uma ideia de resolução de problemas. Porque eu não tenho apenas o movimento de fazer a operação, como naquele primeiro caso. Quando eu trago a segunda representação, que é o da ave mais asa igual a voa, eu tenho uma situação no contexto matemático que é a operação. Quando eu venho para a dobradura, eu utilizo outras habilidades cognitivas e habilidades manuais, né? Habilidades de entender o significado de cada seta, o que cada etapa da imagem está me remetendo a fazer com o papel. E se eu não tenho essa habilidade, eu preciso do apoio das problematizações do professor. Ou o professor vem com uma outra possibilidade dele, junto com a classe, fazer esses movimentos, né, fazer a dobradura e associar a dobradura concreta no papel à forma do passo a passo, né? Então, veja, tudo remete a uma leitura, a uma interpretação e a uma resolução de problemas. Então, a resolução de problemas, no caso do catavento, é eu fazer as dobras e construir o catavento. Mas para eu chegar até o catavento, eu tenho que mobilizar a minha leitura, o meu reconhecimento das informações que estão aqui no papel, né, no desenho, na representação que eu estou olhando, como que eu mexo com esse papel. Então, olha como que é a resolução de problemas, quando eu fiz aquela primeira pergunta, o que passa na nossa cabeça, né? O que significa? Olha a imensidão quando a gente para um pouco para pensar que a resolução de problemas não está apenas nesse terceiro exemplo, né? No texto, que também envolve leitura, que também envolve identificar informações, que também envolve compreender o contexto, ler as marcas das informações e do texto, né, que estão apresentados aqui. Então, todas essas formas são formas de representar, são textos de gráficos, né, por desenhos, por esquemas e pela própria linguagem materna, né, a linguagem da qual a gente se comunica na língua, a linguagem, e aí nós temos contextos diversificados envolvendo a nossa capacidade de resolver problemas. Então, é interessante a gente pensar que resolver problemas não é só, né, achar o texto e colocar a operação. Olha quanta coisa associadas, né, habilidades associadas a essa dimensão da resolução de problemas. Faz sentido, Jamile? Silvia, muito sentido para mim. Pensar em resolução de problemas está além, como você falou, deste último texto, né? Dessa forma como ele sempre nos foi apresentado, né, Silvia? Eu acho que isso também é uma quebra de paradigma, porque nós sempre fomos apresentados a resolução de problemas a esse gênero, esse enunciado. Então, quando a gente se depara com essa nova perspectiva, que tudo isso que a gente já viu também é resolução de problemas, é uma quebra de paradigmas, né? Sim, sim. E esse olhar, né, que o professor, ele, com a formação que vocês estão promovendo, com os espaços de troca, é ampliar esse olhar, né, Jamile? Ampliar essa visão de que dobrar papel pode ser uma tarefa muito tranquila para algumas crianças, mas para as outras também se trata de um movimento de resolução, que envolve a leitura, perceber os movimentos, e outros mais ainda, como é o caso dessa operação escondida, né, através de uma frase tão bonita, né? Voe, ave mais asa voa, né? Fica uma leitura, né, que dá um sentido bem poético, né, Jamile, como você percebeu, né? Você foi para um lugar muito
fora, né, pensando na matemática, mas num contexto muito poético, né, e que tem aí por trás toda uma simbologia matemática, né? Então, vamos trazer um pouco o que esse cenário que a gente viu agora, ele se refere, né? Então, quando a gente fala em o que é um problema, né, é pensar que envolve algo inédito, algo que eu ainda não tenho compreendido. E como eu não tenho compreendido, eu posso errar, eu posso acertar, mas eu posso levantar hipóteses, eu posso dialogar com alguém, eu posso trocar ideias com alguém de como chegar a resolver o problema. Também são situações em que as crianças, os jovens, os adolescentes, isso pensando em anos mais avançados, não têm respostas imediatas. Porque se eu dou uma situação e todo mundo sabe resolver, ele resolveu o problema, ótimo, mas nós estamos falando desse esforço cognitivo, né? Dessa capacidade de mobilizar várias habilidades de olhar, de escuta, de leitura, né? De interpretação. E o aluno que resolve muito rapidamente, ele achou aquilo muito simples, muito fácil. Então, ele não teve todo esse movimento cognitivo, que com as novas discussões, né, um currículo pautado em habilidades, que vocês se organizaram, né, se estruturaram, nós estamos falando de ações cognitivas, né? E a situação problema precisa colocar as crianças nesse lugar, né? De pensar, de falar, de se mobilizar, de discutir, levantar hipóteses. E quando a gente promove algo que todo mundo acerta, o lugarzinho lá no cérebro pouco teve de ativação, ele reproduziu. Então, quando a gente fala de resolução e de problemas, a gente fala desse lugar, né? Que sejam desafios que as tire de sua zona de conforto e as façam pensar. Um pouco do que eu provoquei você, Jamile, né? Um pouco Silvia, do que eu provoquei você. você é uma professora que sempre nos traz provocações, né, reflexões. E a partir dessa perspectiva, Silvia, qual é o papel das boas perguntas na resolução de problemas? Pois é, a pergunta é uma ferramenta-chave para esse processo. A gente vai falar um pouquinho disso, muito mais organizado, mas é esse o papel das boas perguntas. Para eu ativar a criança a pensar, né? Para que eu coloque a criança nessa zona, né? Tirar essa zona de conforto, as perguntas são essenciais. E as perguntas, elas também precisam fazer parte do nosso planejamento. Então, quando eu estruturei essa conversa com vocês e com você aqui comigo, ela teve toda uma intencionalidade, né? Então, as perguntas que o professor formula precisa ter uma intencionalidade, não da resposta que ele tem mentalmente, né? Que ele já pré-estabelece, mas ele precisa ter uma pergunta que ele saiba a intencionalidade que ele pode obter por uma resposta que remeta a conhecer o que esse aluno sabe, ou remeta ele a saber como que as crianças estão enfrentando essa situação, seja num jogo, seja num momento de grupo. As perguntas ali é uma troca, mas uma troca intencional. É ela que vai potencializar esses estudantes a falarem, a se comunicarem nas aulas de matemática, mesmo que às vezes o pensar ainda não esteja organizado, mas a mediação do professor vai ajudando a criança a mediar o seu próprio conhecimento e a ver as descobertas, a enxergar as suas próprias descobertas. Então, lá mais adiante, a gente vai detalhar bastante isso, Jamila. Então, guarda isso que a gente está falando, e no momento lá na frente você vai trazer esse diálogo novamente para a gente marcar, e até com exemplos, né? Então, aqui também entra, né? Porque quando eu estou resolvendo problemas, eu tenho a resolução de problemas vista por duas perspectivas. Uma
é como o contexto. Contexto do quê? Do ensinar a resolver. Então, ensinar a resolver problemas implica nesse movimento de ler, de interpretar, de levantar hipóteses, de construir estratégias, de olhar se as soluções que foram encontradas são válidas ou não, e até trabalhar conceitos matemáticos importantes, como a adição, as operações e outros conhecimentos, as medidas, né? Outras unidades aí temáticas envolvidas no processo. Então, tem a ver com o contexto, né? Mas, por outro lado, tem a ver com o processo. O que é isso, né? É a história da aula, né? Os currículos trazem isso. Uma aula problematizadora, uma aula envolvente, uma aula que coloca as crianças em processos, né, de mobilizar o conhecimento, mobilizar estratégias, mobilizar habilidades manuais, de escuta, né, de prestar atenção. Então, a resolução de problemas tem um cenário que é importante, que está ligado ao conhecimento matemático, ao objeto pelo qual a gente vai mobilizar, né, e desenvolver as habilidades, mas também esse processo metodológico, que a gente aqui, no Matema, sempre traz essa perspectiva metodológica. E nessa perspectiva metodológica, a gente vai ter aí que olhar o pensar e o fazer matemática. Então, a matemática é uma disciplina que permite o pensamento preciso, mas quando esse pensamento é combinado com criatividade, com flexibilidade e multiplicidade de ideias, ela ganha vida para as pessoas, que são aqueles exemplos iniciais que eu trouxe para vocês. Quando a gente leva uma atividade daquela para a classe, eles falam e se movimentam, né? As crianças, elas se engajam, né? Elas querem descobrir, elas falam mais, elas se envolvem mais. E é nesse sentido que a gente fala das tarefas, né? As tarefas matemáticas devem oferecer esse espaço abundante para a aprendizagem. Em vez de exigir que os alunos simplesmente forneçam uma resposta, que é o que muitas vezes a nossa prática, né? A nossa vida escolar, a minha foi sempre essa, né? De trazer as respostas certas, daquele modo que o professor sempre nos solicitou. Hoje a gente vem quebrando um pouco isso, né? E construindo os nossos saberes pedagógicos também nessa direção. Então, o professor deve oferecer para esses alunos, né, a oportunidade de explorar, de criar e crescer. Qualquer tarefa matemática pode ser aberta. E quando elas são abertas, muito mais alunos se engajam e aprendem. Então, aqueles exemplos que são partes de um processo são exemplos de promoção desses espaços. E não podemos deixar de considerar que é nosso também papel do professor enxergar que ali tem matemática, né? Aprender a olhar nesses lugares novos que tem uma presença matemática, que tem o desenvolvimento de habilidades relacionadas à matemática. E aí, Jamile, vem a sua pergunta, né? Quer dizer, para que isso tudo aconteça, né, metodologicamente, eu preciso também aprender a fazer perguntas. E fazer perguntas não é algo fácil, não é fácil. A gente precisa trocar muito, né, nos formar bastante, interagir com os colegas e criar essa curiosidade das perguntas. Né? É mais difícil perguntar do que dar respostas. E aí eu trago a contribuição de um artigo publicado no site do Porvir, eu trago o link aqui para depois vocês também acessarem na íntegra. A autora, a Honda, ela diz que perguntar é uma ferramenta essencial para aprender, ensinar e aprender. Não importa se a pergunta é elaborada e complexa, mas importante é que ela cumpre a sua finalidade. Eu, como professora de matemática, mas também professora dos anos iniciais,
aprendi muito fazendo perguntas quando eu me envolvi com a alfabetização. Então, alfabetizar uma criança no seu processo de construção, né, da base, da escrita, da leitura, nós aprendemos muito a fazer perguntas sobre isso às crianças, né? A provocar, a comparar, a interagir com o que ela sabe, saber que caminho seguir para que ela avance. Em matemática, nós precisamos aprender esse processo também, de que as perguntas ajudam as crianças nas suas evoluções de pensar matemática, de fazer matemática. Silvia, excelente o que você traz agora, porque como professora alfabetizadora, né, a gente sempre faz muitas perguntas, né? O que está escrito aqui? Como você chegou nesse caminho? Mas em matemática nós percebemos que a gente não faz esse mesmo caminho, né? E com essa formação, com esses módulos, pensando em resolução de problemas, isso ficou muito potente para os professores, para o grupo de professores, que nós podemos e devemos também trazer as boas perguntas para o campo da matemática, para o ensino da matemática. Essa prática investigativa, que a gente consegue ler uma frase quando a criança escreve 2 ou 3 palavras. E a gente não consegue ter esse olhar com a matemática, não é, Silvia? É verdade, Jamile, você fez exatamente sempre o que eu costumo discutir com os professores. Nós aprendemos muito nessa nossa habilidade com a alfabetização, né? E a gente é muito curioso porque nós não antecipamos respostas, nós a buscamos junto com as crianças, né? E às vezes até desconcertando as crianças muitas vezes, e nós ficamos felizes quando elas se desconcentram, né? Que elas falam, nossa, é verdade, quando elas percebem que faltou uma letra ali para completar pela nossa provocação, né? A gente fica feliz. Mas em matemática, historicamente, a gente não quer ver as crianças sofrendo, né, com matemática. A gente faz tudo para caminhar certinho, né? Então a gente evita perguntas mais conflitantes, a gente evita exposição do erro, né? A gente já faz o caminho para que elas evitem se ver errando, porque foi o nosso processo enquanto estudante, né? A gente tinha uma preocupação que quem era bom de matemática era aquele cara que acertava tudo. E como que eu ia me colocar no lugar de não acertar, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí um trabalho nosso de formação e do professor também se abrir para esse lugar, né? De também reconhecer que os erros das crianças precisam ser discutidos, precisam ser mostrados numa atitude muito respeitosa com o conhecimento que a criança ela traz, né? E acho que nós somos muito respeitosos com os conhecimentos ainda frágeis na leitura, na escrita, né? Com a questão da linguagem. Em matemática, a gente precisa trazer essa flexibilidade, sabe, Jamile? Da gente ser menos rigorosas com o não. Ah, não posso, ele não pode ser. Não, com responsabilidade, com transparência, com respeito. As crianças adoram esses debates. A gente vai passar por isso aqui em algum momento aí para frente. Só para contribuir mais, né? Essa autora traz algumas características. Outros autores trazem outras discussões em relação às perguntas, né? Autores que trazem perguntas de caráter mais divergente, perguntas mais convergentes. Então, há várias teorias, vários registros a respeito das perguntas. Aqui eu trouxe uma autora que ela traz essas características a partir de objetivos. Então, objetivos que eu quero discutir, que eu quero dialogar, provocar para obter mais informações. O objetivo de perguntas que está no âmbito de construir compreensões. Como que eu faço perguntas para construir esse processo de compreensão? E o outro, perguntas que têm essa característica cujo objetivo é encorajar a reflexão. E aqui eu trago
alguns exemplos que ela aponta para cada uma dessas categorias e propósitos, que ela não chama tanto de tipos, mas ela chama de perguntas com foco, com objetivos. Então, se eu quero fazer perguntas para obter informações, que tipo de perguntas, né? Como que são essas perguntas? Aqui ela faz alguns exemplos, né? Traz alguns exemplos. Então, quando a criança, pensando a sala de aula, né? A gente tem aí, a criança leva alguma coisa para você ver, né? E aí você quer saber, quer ter informações sobre aquilo antes de você já antecipadamente dizer, né? Então, são perguntas que remetem a esse lugar. A criança vem e mostra para você uma conta, uma operação que está errada. E aí, como eu me seguro, né? Como que eu posso provocar essa criança nesses dois lugares? Para obter informações dela e para encorajar que ela reflita, né? Então, o que eu posso perguntar? Para que ela me conte como ela pensou, o que veio à mente dela. Então, eu quero saber mais sobre isso que ela está me mostrando. E, por outro lado, eu posso pedir ainda para que ela, comigo, reflita sobre aquilo, né? Então, me diga como ela pensou, o que ela fez para chegar àquela solução ou àquela resposta. Faça um exercício de voltar, né? Um exercício que a gente discute, essa ação metacognitiva, né? Que eu coloco a pessoa para ela olhar, vamos identificar. Assim é na construção da compreensão, que muito está ao problema, né? Quando eu apresento um texto, o enunciado de problemas, ali tem um texto que, mais do que ele me remeter à operação, ele tem uma história, e que eu preciso trazer as crianças, né, os alunos, nesse lugar da compreensão desse texto. Então, eu preciso fazer perguntas a ela. Que história que é? O que está contando? Se tem personagens? O que significa essa história para ele? Que relação ele tem com outras histórias semelhantes? Quer dizer, é um movimento de perguntar. E isso precisa estar no nosso planejamento. Essas perguntas precisam estar no nosso planejamento. Quando nós escolhemos uma atividade, ao lado dessa atividade, nós precisamos planejar que perguntas eu faria para essa atividade aos meus estudantes. E que perguntas eu faria pensando nesse lugar. Perguntas que as crianças possam me dar informações, perguntas que eu possa fazer para que eles sejam encaminhados, sejam provocados a compreender aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão lendo, e também perguntas que o encorajem a refletirem, junto com você e com os colegas. Então, as perguntas, elas precisam estar antecipadas no planejamento, porque no momento da sala de aula, e a segurança das perguntas no planejamento, com certeza, na ação da sala, você vai ter outras perguntas que vão surgindo à medida em que as crianças vão falando, à medida em que as crianças vão trazendo as informações. Então, o convite é nessa experimentação, né? A criança deu uma resposta à sua pergunta, faça outra pergunta. Ela te deu uma outra resposta, faça uma outra pergunta. De forma que a criança vai construindo um sentido para as respostas que ela vai te dando e um sentido das perguntas que você vai fazendo a elas. Quer falar alguma coisa, Jamile? Não, Silvia, eu estou aqui pensando no que você traz e como as crianças também são muito boas em fazer perguntas, né? Crianças que observam, aquela que você pensa assim, que ela de repente está mais alheia à sala, àquela aula, naquele momento, ela surge com uma pergunta que você pensa, nossa, essa criança ela está aqui conosco. Mesmo que em determinado momento a gente pense que ela não está, isso ocorre, né? É comum na sala de aula. E nós precisamos, nesse lugar, sabe, Jamile, também entender que ela espera uma nova pergunta da gente, sabe? Porque se a gente der a resposta de imediato,
talvez ainda não resolva a situação dela. Então, se ela vier com uma pergunta, a gente poder perguntar: nossa, que curioso, como que você pensou isso? Ou por que você está trazendo isso? Né? O que está te provocando? E não é que não vai responder, mas também esse lugar de entender o lugar dela para fazer essa pergunta, né? Entender o que ela vai trazer para nós, que é aquela curiosidade, e quanto mais informações você puder trocar com ela e conhecimento que você puder trocar, é ativar essa capacidade de conversar e ativar essa capacidade de pensar, né? Perfeito, Silvia. Então, vamos lá, vamos resolver problemas. Vamos resolver problemas. Vamos para esse lugar, então, de pensar resolução no âmbito do contexto, né? Daquilo que remete a um conhecimento matemático, aquilo que remete a um momento de buscar realmente olhar para esse lugar da resolução enquanto objeto de conhecimento, o que está por trás e todas as ações que estão relacionadas a esse lugar do objeto, de ensinar as crianças a resolver problemas. O autor que eu trouxe no início, ele fala disso, né? Ele trata desse lugar, como resolver problemas, que é uma habilidade importantíssima e uma habilidade pensada também no âmbito das crianças desenvolverem capacidades, né, autônomas, né, capacidades de resolução de problemas através do desenvolvimento de estratégias que deem a ela uma autonomia, um protagonismo, e eu preciso pensar nisso, né, como professor. A criança que está muito presa, né, a brincadeira que conta é a criança que a gente precisa olhar para que a gente possa garantir no planejamento que aos poucos ela vai ganhando força, ela vai ganhando autonomia, ela vai ganhando protagonismo. Então, romper isso, essa pergunta, que é uma pergunta clássica das aulas de matemática, também passa por nós, professores, de planejar cada vez mais momentos em que as crianças possam criar esse desenvolvimento de capacidades que deem a ela a tomada de decisão, mesmo que às vezes não dê certo, mas essa iniciativa, né, tá na perspectiva do desenvolvimento socioemocional, né, a autonomia, protagonismo, a capacidade de lidar com as dificuldades, a capacidade de lidar com os desafios, fazem parte aí do nosso processo enquanto mediadores de aprendizagens, de conhecimentos, e eu falo do lugar que a gente está conversando, que é da matemática. Então, vamos lá. Eu trago essa situação problema para vocês, né? Então, Sofia tinha 13 balas de diferentes sabores guardadas num potinho. Ela ganhou mais 11 balas sabor morango de sua mãe e 4 de tutti-frutti de sua avó. Com quantas balas Sofia ficou? Bom, quando a gente olha esse texto, né? O que já vem? Você já sabe que operação fazer, né, Jamile? Sim, não é, Silvia? A gente já pensa logo, já vai encaminhando a uma resolução a partir de uma operação. Exato. E aí a nossa pergunta, né, para as crianças é sempre assim: quantas balas ela tinha? Olha, ela ganhou mais, né? Essa é uma leitura, né, uma provocação de perguntas que já espera que as crianças captam, né, a operação e resolvam o problema. Mas nós estamos falando de ler e resolver problemas. Leitura. Leitura nas aulas de matemática é algo essencial. Isso é um texto, né? É uma narrativa, tem um começo, um meio, um fim, tem um contexto. Então, a primeira questão da resolução é a gente considerar que para as crianças ganharem essa autonomia, eles precisam também passar por esse processo de compreensão do texto.
E aí, novamente, são as perguntas. Perguntas que remetam as crianças a olhar o texto. Então, eu posso perguntar para as crianças sobre o que trata esse problema. Posso ler a história novamente, né? Posso ir fazendo perguntas a elas, não da conta, mas do texto. Então, o que Sofia tem guardado em um pote, né? E quantas balas vocês sabem? Isso a gente consegue descobrir onde está no texto. Vem marcar, vem assinalar. E ela guarda pote, você também guarda balas em pote? Ou é saquinho, ou é caixa? Onde vocês guardam balas? No bolso? Então, a situação do texto já precisa estar no contexto do planejamento, né? Como eu vou fazer essas perguntas? Como que eu vou engajar? Como eu vou criar esse movimento curioso? E quando a gente começa a levar essa prática para a sala de aula, 2, 3 perguntas, com certeza você já vai ter alunos que vão indicar para você. Mesmo que às vezes sejam até estudantes que nem alfabetizados estejam. E você pergunta para ele, nossa, como que você descobriu isso? E ele vai contar, ele vai explicar, ele vai falar, mesmo que ele não saiba que ali é uma soma, que ali é um total, que ali ele vai ter que fazer uma conta, mas o texto vai fazendo tanto sentido para ele, o texto vai trazendo tanto um contexto familiar para ele, que ele é capaz, sim, de responder. E responder não porque ele sabe matemática apenas, é porque toda essa exploração do texto faz todo sentido. Ele se coloca no lugar da Sofia, ele remete ao momento em que ele ganha as coisas, que as coisas vão aumentando, né, vão acumulando. Então, as perguntas sobre o texto acabam ajudando as crianças a entenderem o que está acontecendo. E a matemática pode fazer todo sentido na hora dele representar no papel, né? E a representação no papel vai trazer a nós, professores, níveis de compreensão do texto e níveis de compreensão da matemática envolvida no texto. Isso é um movimento importantíssimo que começa desde as crianças menores, mesmo que elas não estejam alfabetizadas, elas conseguem, por esse movimento de leitura, que também, né, os professores fazem com a literatura em sala de aula. Então, as crianças não são leitores, mas se leem para ela, conversam com elas sobre o texto, constroem significado do texto na relação dela com a história, na relação dela com a vida, na relação dela com as pessoas da classe. E assim deveria ser o texto matemático, né? O texto do enunciado provocado em sala de aula, né? Apresentado em sala de aula. Sim, Silvia, eu gostaria de destacar uma fala sua que você diz a prática, né? Isso é uma prática constante. Então, eu acho que, como você falou, incluir essas ações no planejamento e que você vai tornando isso com uma prática, e eu acho que isso foi fundamental quando você diz isso, né? Eu acho que a gente precisa sempre reafirmar isso para os professores. É uma constante, é uma prática. E uma coisa que eu gostaria de ponderar, mas eu acho que você já meio que já foi encaminhando, é de que forma é possível, se é possível, identificar os conhecimentos prévios das crianças na resolução de problemas. Sim, sim. E é esse lugar, né, que eu disse, comentei, né, é a possibilidade do professor, nesse movimento, também reconhecer. E como que a gente pode reconhecer, né? A gente pode reconhecer pelas resoluções. A gente pode reconhecer quando a gente dá espaço para as crianças se manifestarem nas suas ideias. Como eu sei que esse problema envolve uma adição, muitas vezes a gente planeja que a gente promova, né, apresente o problema, faça a leitura, e que as crianças vão manifestar que ali é uma operação de soma, né, adição. Ou então elas vão perguntar,
Esse rompimento é outro lugar nosso na hora de planejamento. Precisamos ter esse tempo da leitura e precisamos dar o tempo das crianças manifestarem as suas compreensões. Então, aqui eu trago 7 representações, né, 7 manifestações das crianças, que são exemplos, que manifestaram a resolução do problema, né? Então, eu estou falando de resolução. E tem algumas aqui que trazem a solução. Resolução é a ação de encontrar o caminho. A solução, a gente tem que chegar. Então, o problema, ele tem várias resoluções, mas ele vai chegar a uma solução, né? E é o que a gente observa aqui. Então, veja, nós temos o estudante 1, o que ele mostra para nós? Ele está mostrando que ele compreendeu o problema, ele compreendeu que ali o problema, a Sofia tinha 13 balas, ganhou mais 11, ganhou mais 4, e ele demonstrou isso colocando o total de 28 balas. Então, esse estudante está mostrando para mim, professor, que a representação dele me remete a entender que ele compreendeu o problema e ele resolveu o problema. O estudante 2, ele passa a informação, ele precisa tanto da representação gráfica, que é quando ele faz os risquinhos, remetendo à minha ideia, né, de professor na leitura, que ele precisa garantir, contando um por um até chegar no 13, então ele conta 10, marca 10, conta 3, marca 3. Depois ele conta novamente 10, marca 1, porque a Sofia ganhou mais 11, e depois o 4. Mas ele representa a quantidade e faz numericamente essa quantidade. Ele usa os números para representar. Coloca o sinal de igual e coloca como solução o número 18. O que a gente observa? Quais os conhecimentos que este aluno ele tem a partir dessa situação? Ele compreendeu o problema, ele compreendeu e encontrou uma estratégia para resolver o problema. Então, é aquele aluno, sabe, Jamile, da alfabetização, que você senta do lado dele e pergunta: olha o que você fez, conta para mim como você pensou. E no momento em que ele bateu o olho, ele provavelmente diga para você: ah, eu contei errado. Não é 18, é 28. Percebe como há semelhança no que a gente conversou da alfabetização? Então, esse é um aluno que eu vou sentar do lado dele. Eu vou olhar para ele, vou conversar aquelas perguntas, sabe, para captar informação? Conta para mim. Como que você fez? O que você pensou? E ele vai provavelmente contar para ela como ele pensou fazer os pauzinhos. E quando ele chegar no metade da fala, ele vai perceber e vai falar: não é 18, Pro, é 28. Então, novamente, ele mostra para nós que ele compreendeu o texto, que ele trouxe uma estratégia de resolução e que a resolução aconteceu, né? A solução aconteceu à medida em que eu faço essa intervenção e aí vem o respeito pelos registros, né? No estudante 3, veja que ele tem um pensamento matemático muito elaborado, porque ele já consegue perceber a relação de unidade e dezena, os agrupamentos, então, juntar dezenas com dezenas. Então, só que ele decompõe. O estudante 2 também decompõe, mas não na forma como o estudante 3 fez. Percebe que há muitas similaridades, só que um ainda precisa das representações gráficas e o outro 3 já não. Ele já é mais da matemática, né? Eu quero ir para o quarto, para o sexto exemplo. Então, ele já tem outra estrutura, então, provavelmente, ele faça uma soma aí já meio
de cabeça, juntando, e aí é curioso perguntar para ele como ele pensou, porque ele não precisou da operação em pé. Então, ouvi um pouco ele. O estudante sétimo, ele compreendeu a situação, mas ele ainda precisa garantir, né, essa representação da quantidade. Mas veja, ele vai construindo essa relação de um modo bem diferente dos demais. Agora, o 5 e o 4, é curioso observar que o 4, ele precisa desenhar as balas e o 5 já não. Só que o que os dois fizeram? Os dois representaram graficamente a situação do texto. Ou seja, ele pegou o texto e deu uma escrita matemática para o texto. Mas eles não deram a solução. Eles resolveram desse modo, mas eles não deram a solução. Então, aqui, de novo, eu não posso dizer que eles não entenderam o problema, porque eles fizeram essa passagem. E aí vem a nossa intervenção com as boas perguntas, de conhecer como cada um deles pensou. E aí, um outro ponto é que esse tipo de estratégia que eu trouxe aqui são painéis que podem ser feitos com as crianças na classe. Porque, veja, a criança 5 e a criança 4, ela ganha um repertório, porque ela, quando a professora põe esse painel e pergunta para cada criança contar como elas entenderam, o que elas pensaram, como elas fizeram, por que elas fizeram desse jeito, o 5, o 4 e o 7 ganham em repertório. Então, quando a gente fala, as crianças precisam fazer estratégias pessoais, mas se eu nunca tive exemplo do que é isso, como eu vou fazer? E nem sei se a professora vai deixar eu fazer. Então, de novo, né? É uma postura de respeito, de construção de saberes, de repertório, de comunicar matematicamente. Eles vão falar matemática em cada um esses exemplos, né? Então, acho que a pergunta que você traz sobre a intervenção, há vários momentos, e os momentos é eu entender nos registros das crianças, fazendo a seguinte pergunta: o que ele sabe? O que ele mostra para mim que ele sabe? Porque se eu olhar, esse aqui desenhou bala, esse aqui fez pauzinho, esse aqui fez o 28, mas eu não sei como ele chegou. Eu estou criando hipóteses que estão na minha cabeça, mas eu não sei o que estava na cabeça das crianças. Então, as perguntas são importantes, as crianças valorizam os saberes deles, porque ele vê que você está escutando o que ele está falando e está respeitando esse modo de pensar, que é diferente desses do 1, do 3 e do 6, que se eu valorizo esse tipo, eu tiro a possibilidade da criança 4, da criança 7, da criança 5, da criança 2 aprenderem também com os colegas, né? Perfeito, Silvia, faz muito sentido para mim. Nós apresentamos o painel de solução para os professores na formação, e nós apresentamos de uma forma, eles vendo a si mesmos nas ações propostas no encontro, o painel de solução deles, né? Isso. Então, isso foi muito significativo, e essa representação de que cada um tem uma forma de representar, e cada um tem um caminho, os processos que a gente consegue ver através do painel. Isso. E aqui é para pensar, né? Nós não vamos discutir isso, mas são perguntas que a gente pode fazer para as crianças, né? Que se eles resolveram, o que tem de semelhança, o que eles acharam curioso, o que foi bacana na hora de fazer o painel. Uma outra situação é para alunos, né? Então, eu olho esse painel e tento decifrar isso, né? Como cada um pensou. Isso pode ser feito coletivamente, né? Não precisa necessariamente eu ter momentos, mas eu preciso ter esses momentos
planejados. Isso é fundamental, né? Não dá para ser de qualquer forma. Eu preciso percorrer a classe, preciso selecionar, preciso pensar como que eu vou expor, quais deles que são importantes mediante a característica da minha sala, o que a minha sala precisa avançar. Então, quem faz esse detalhamento, essas escolhas, é a intencionalidade do professor. Então, não são escolhas aleatórias, é o cenário, a característica da minha classe. Então, eu posso buscar, na hora de pensar o painel, caminhos que sejam próprios disso, né? Intencionais, que eu venha a ter. Aqui eu trago uma outra situação um pouco mais avançada, e também vem com a mesma questão. E aqui o curioso desse texto é que não aparecem números na forma de algarismo. A sentença, né? A sentença numérica, né? Como eu leio, como eu escrevo, os números aparecem, que é uma outra situação, Jamile, que você comentou, que vocês trabalharam, né? Problemas diferentes, diversos tipos de problemas. Então, são também propostas interessantes para se romper com essa característica, né? De textos que tenham todos os dados, o texto do problema já aparece os algarismos, né? E representação do número, são formas de também romper alguns padrões que as crianças acabam adquirindo, né, no decorrer do ano deles na escola. Bom, e aqui faço... Oi, você quer comentar alguma coisa, Jamile? Não, Silvia, eu estou assim, muito, né, assim, acompanhando, porque é sempre um aprendizado quando a gente está com você, e você sempre traz algo novo para a gente. Então, eu estou aqui também, assim, participando ativamente da gravação, mas também aqui aprendendo sempre com você, né? Que bom, que bom. Aqui, o processo de diálogo do painel é o mesmo lá do começo, né? Pensando em estudantes bem do início, no processo de construção do conhecimento matemático, né, no processo de apropriação da leitura, da escrita, aqui para alunos, pensando nos alunos mais avançados, né, do 5º ano, do 4º, mas que não perde a dimensão lá daquele início. As crianças mostram aqui as ferramentas delas, né? Eles mostram aqui os saberes estruturados e também os desafios que remetem ao professor a pensar nas intervenções. E pode ser uma intervenção que surja de um painel de solução que a professora constrói para a classe. Então, aqui pode ser um outro cenário. Eu não vou explicar novamente a divisão, ou eu não vou explicar a relação da divisão com a soma, com os processos, né, com as decomposições. Eu posso criar um painel, apresentar a classe e perguntar para eles: conseguem me explicar como esses colegas pensaram? E num trabalho em grupo, né, num trabalho organizado, planejado, muitas crianças podem descobrir processos que nunca haviam pensado, né? Não posso esquecer da leitura lá do texto, né? Fazer as perguntas, contar uma história de que a colega, né, os alunos fizeram de jeitos tão diferentes que a professora queria conversar com a classe a respeito disso, né? E aí fazer um painel intencional, né? Não gerado pela classe, mas observar. Meus alunos ainda estão com dificuldade, colocam zeros aonde não tem, né? Só querem, não conseguem compreender o algoritmo da divisão. Então, de repente, é o momento, né, de trazer um painel onde eles vejam diferentes formas de resolver aquele problema, e o objetivo do painel é provocar esse momento de que as crianças discutem, problematizem, criem perguntas para que possam compreender
como que cada um desses estudantes pensou para resolver problemas. Se deu sentido, se não deu. Então, olha aquele contexto metodológico, né, Jamile? A sala é uma conversa sobre matemática, né? É um movimento que engaja os estudantes a olhar para a matemática como um objeto de curiosidade, de investigação, de descoberta, né? De tirar essas ideias de que tudo é certo, né? Pode ter erros, e como que eu olho para isso, né? É um cenário muito interessante de se promover desde o primeiro ano até o quinto ano, né? Momentos em que eu observo, e aí volto na sua pergunta sobre intervenção, eu observo que há muita coisa dos meus alunos em relação à subtração, né? Então, eu posso pensar, planejar com essa intencionalidade. Subtrações feitas de um jeito, subtrações feitas de outro, subtrações erradas, muito frequentes na classe. E aí eu monto um painel e provoco que os alunos discutam entre grupos como eles explicariam as maneiras como cada uma daquelas soluções foram geradas, e se tem algum problema, como eles ajudariam a resolver, né? Então, veja, dá ao aluno essa dimensão do protagonismo do seu próprio conhecimento, né? E um reconhecendo os saberes que circulam e que não passa só pelo professor, né? Também passa por eles. Isso é muito além de matemática, não é, Silvia? É muito além. Não é? É tornar essa matemática muito mais viva, né? Muito mais de sentido, né, Jamile? É muito mais de trazer esse envolvimento, né? Desconstruir uma matemática que é difícil, que não dá, que eu não sei, que eu não entendo, né? Nessa dimensão. Eu me arrisco a dizer que a criança, em contato com essa dinâmica de aula em matemática, ela vai ter facilmente em outras disciplinas, né, ou em outros eixos de conhecimento, quando também estiver nos anos finais. Eu acho que esse contexto, toda essa prática, possibilita a criança acesso a outros tipos de conhecimento. Sim. Isso tem me fascinado bastante, Silvia. Isso vai criando uma maturidade, né? Muitas vezes eu brinco com os meus colegas dos anos finais que a educação inicial, né? A educação dos anos iniciais, desenvolvendo essa matemática, né? Essa matemática que coloca as crianças para pensar fazendo, para refletir, para errar, para acertar, vão dar muito trabalho para eles. E aí eles é que vão ter que desconstruir alguns fazeres, né, Jamile? Sim, é verdade, Silvia. Bom, eu vou só aqui fechar bem sobre o painel, né? Que não é só uma exposição, né? Tem a ver com contribuir para o desenvolvimento da oralidade, da argumentação, né? Então, a argumentação é esse lugar do pensamento lógico, né? Estabelecer relações, dizer por quê, por que não, por que sim. Momentos em que o estudante coloca, né? Expõe o seu raciocínio num espaço muito respeitoso e de acolhimento, de fato. Valoriza as diferentes possibilidades de pensar, possibilita momentos para o estudante conhecer diferentes formas de pensar e repertoriar, né? Se repertoriar. Puxa, eu não sei fazer a divisão com 2 algarismos, mas eu vi que meu colega foi somando para descobrir quantas vezes ele precisou somar para encontrar a resposta. Então, essa é uma estratégia que eu, no aperto, eu posso ir buscar. Os estudantes podem resolver problemas de forma mais prazerosa e autônoma, né? Situações apresentadas, buscando caminhos, compreendendo a linguagem como um recurso de comunicação. Eles sentem estimulados, eles passam a ter soluções muito criativas, né? E lidam aí e analisa, né? Sendo esse o interlocutor real dos fazeres.
Então, mesmo que algumas estratégias não estejam completamente corretas, é importante que elas também sejam afixadas, né? Passa a ser um processo das crianças perceberem, né, em que momento erraram, como que é possível avançar, o que é possível fazer. E aí, no momento da correção, colocamos as alternativas encontradas pelos estudantes no quadro, né? E discutimos com elas, para assegurar que todos tenham entendido. Se não surgirem várias soluções diferentes, a gente pode criar intencionalmente de novo, por isso que precisa ser esse momento planejado, né? E terminada a discussão, os estudantes podem escrever nos seus cadernos outras que não foram a dele, não foi a dele, mas que ele possa marcar no seu caderno, inclusive indicando quem foi o autor daquela estratégia, para quando ele for buscar resgatar, ele possa recuperar que foi um colega, né, que fez uma estratégia que ele gostou e fez todo sentido para ele. Então, o painel não é apenas uma exposição, por isso que tem que ter uma intencionalidade, mas uma ferramenta mobilizadora da comunicação e da troca de saberes dos estudantes. Isso é fundamental. E aí vem toda a mediação do professor e a intencionalidade desse momento como um propulsor, né, de debates, de discussão e de aprendizagem. Obrigada, Silvia, pelas contribuições sobre resolução de problemas, painel de solução. Então, muito obrigada. Trouxe muitas contribuições e consolidando, né, conceitos que nós já havíamos trazido nos encontros com os professores. Que legal, isso é muito bom, muito bom. E aqui a gente, então, vai se dedicar a esse momento aqui, o finalzinho do nosso tempo, a falar sobre o erro, que é algo que também demanda aí uma preocupação, né, que vocês trouxeram para mim, sobre o erro, né? E, de novo, a gente parte, né, de uma questão aqui, que é de uma situação problema, e que merece a atenção das perguntas, então, sobre o quê? Então, o texto fala, Danilo tem 10 anos e joga futsal no time da escola, daqui 15 dias começa o primeiro torneio de futsal regional, e esse é o primeiro ano que seu time participará. Os jogadores tiveram a ideia de mandar fazer um uniforme para o torneio, cada uniforme custa R$ 38,00. Se o time é composto de 12 jogadores, quanto custará essa compra? Então, aqui, novamente, é o trabalho de fazer as perguntas, né? Sobre o que trata, qual é a história, quais são os dados. Aqui tem dados que não serão necessários, né? Porque daqui 15 dias, que ele tem 10 anos, isso também tem a ver com estratégias de leitura, né? Marcar quais são as informações chaves para eu responder. Vocês terão aí momentos formativos que vamos trazer ainda mais a respeito de leitura e de processos para a compreensão do texto matemático, né? Então, a gente faz toda a exploração. E aí, o que a gente trouxe? A gente trouxe aqui várias situações de registro, onde algumas dessas situações revelam, como a sua pergunta no início, como que o aluno mostra para nós conhecimentos que eles têm, né? Então, dessas 7 soluções, todas as soluções trazem a multiplicação como uma possível resolução. Todas. Então, eu posso dizer que, de uma maneira ou de outra, os alunos mostraram para mim que esse problema é resolvido por uma multiplicação. Então, já temos um passo aí de dado já. Agora, o que a gente vai olhar é que tipo de multiplicação, que processos eles mostram que eles sabem
e o que é preciso nos dedicar, né? O que é preciso nos dedicar? E aí vem a questão da análise do erro, a discussão sobre a análise do erro. E esse é um olhar que o professor, junto com esse processo formativo, precisa abrir esse olhar, né? Compreender a matemática que está aqui. Aí é o objeto matemático que eu, professor, preciso compreender para identificar o que o aluno ele está trazendo para mim de solução e está trazendo para mim de alerta. Alerta no sentido de falar, professor, preciso de ajuda, né? Então, eu vou escolher alguns para a gente olhar, né? Então, veja, na primeira resolução, o aluno sabe a tabuada, percebe? Ele faz 2 vezes 8, 16, encontra o 7, porque ele fez 2 vezes 3 e somou o 1 que foi, então ele encontrou 76. Ele multiplica o 1 pelo 8, o 1 pelo 3 e coloca 38. Quando eu olho esse estudante, ele sabe o processo da multiplicação. Mas ele ainda tem uma questão que é do sistema de numeração. Ele não enxergou o 1 do 12 como sendo vezes 10. Então, o 38 vezes 10 seriam 380 e não 38. Então, eu não preciso dizer assim, meu aluno não soube, ele errou porque ele não soube interpretar. Não. Ele soube interpretar. Então, a intervenção para esse estudante não é que eu não vou fazer mais, mas a questão para ele não está na compreensão do texto. Isso ele teve. O que ele precisa agora, a gente pensar que a intervenção está na base do sistema. Ele entender como que a multiplicação é feita e o 1 ali não significa uma unidade, significa 10, né? Uma dezena, equivalente a 10 unidades. Então, a situação é trazer a justificativa do sistema de numeração na operação de multiplicação. Onde o sistema aparece? E o sistema aparece para o aluno 1 na solução do aluno 2. Percebe? A solução que ajudaria o estudante 1 a entender o que ele não percebeu, o estudante 2, na sua resolução, mostra. Porque o estudante 2 multiplica o 38 por 10. E ele precisava multiplicar por 12. Então, ele multiplica primeiro por 10, para depois multiplicar por 2. Percebe que ali eu tenho a contribuição de um estudante naquilo que o outro precisa. Então, eu posso olhar esses cenários pensando nas contribuições. No caso dos 6, aí eu preciso ajudar mais, eu preciso estar mais perto, trabalhar com jogos, pensar numa articulação com o sistema, com os materiais manipulativos, para ele poder enxergar. Bem-vindo, Rodolfo. Oi. Agora que eu te vi. Não, eu estava aqui prestando atenção nessa seu início de falar sobre o erro e não só nessa. Olha, eu estou com algumas anotações aqui ao longo da nossa conversa e que eu acho que tiveram, assim, que tem uma conexão muito grande com o que está acontecendo também com o percurso formativo do 3º ao 5º, que nós falamos sobre resolução de problemas também no nosso primeiro encontro, falaremos um pouco mais também, falamos um pouco mais no segundo encontro, e trazendo outras habilidades também. E uma coisa que eu achei interessante é que ao longo desse processo da nossa conversa aqui, de
algumas coisas que eu fui captando, a gente tem falado muito sobre trazendo muitas ferramentas para os nossos professores, né, em termos de reflexão, de metodologia e de processos. Isso é muito bom, porque traz ali uma profundidade no trabalho que está sendo realizado, né? Isso é bom demais. E duas situações eu gostaria de colocar. Primeiro, uma dessa resolução, da resolução 1, que eu achei muito interessante, é que muitas vezes a gente encontra aquela situação, né? 38 vezes 12. Ah, deu 6. Não esquece, tem que deixar o espaço embaixo. Esse espaço embaixo, ele tem nome, identidade e CPF, né? Exato. Esse espaço embaixo, ele tem um motivo de existir, o porquê que ele existe. E essa explicação que você deu do sistema de numeração decimal é o que não justifica esse espaço. Ele não está ali à toa, ele não é um espaço vazio, ele tem uma razão de existir. Não é um espaço para colocar o sinalzinho de mais. Exatamente. Né? Ele é um espaço que tem uma coerência, ele tem uma explicação, uma fundamentação. E aí, por muitas vezes, como você mesmo citou, a gente olha assim, o estudante foi ali na multiplicação, foi a beça. Então a gente pensa assim, poxa, ele foi muito, mas algo passou, né, num conhecimento prévio lá na estruturação do sistema de numeração decimal que não permitiu, nesse momento, ter essa visão ampliada. Né? E aí tem esse retorno. Baseado até nisso, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Claro. Baseado nisso, a gente vindo assim, falando sobre esse momento do professor, eu acho que todo professor, todos nós, né, assim, a gente está em casa aqui, né? Com certeza. Eu acho que a gente aqui, enquanto professor, quando nós estamos planejando, eu não sei se necessário. É claro que com o tempo a gente adquire isso. Hoje a gente já vê isso de uma outra forma, de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu acho que todo o planejamento que a gente faz, nós não planejamos necessariamente para que alguém não capte aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, eu acho que o planejamento prévio sempre está cabendo ali, tipo, todo mundo vai alcançar, né? A gente vai tendo essa expectativa. Só que nem sempre isso acontece e tudo bem não acontecer, como essa parte da conversa agora. Aliás, não agora. Desde lá do painel de soluções, desde lá dos apontamentos que você foi falando de resolução de problemas, você já vem citando os ainda não acertos ou os erros como muito positivo para trazer rumos interessantes para a turma e para aquela criança. Exato. Mas pensando nisso, né, como planejar ou replanejar, né, uma aula de matemática pensando nesses momentos que os acertos ainda não chegaram. E vendo aqui já o que você falou dessas comparação de resoluções, eu já pesquei um monte aí. Eu já pesquei você falando sobre os materiais, já pesquei você falando sobre o painel de soluções com intencionalidade, que eu acho que é fenomenal, porque faz uma criança perceber a outra resolução e faz a própria criança se auto-indagar, né, sobre o que ela viu, como ela viu, de que forma ela viu. Então, eu acho que isso é uma ferramenta para o professor assim, fundamental. Mas como que a gente... que ele tem vários níveis, né? Vários níveis de potencializar muita coisa. Exatamente. Né? E como você falou, por exemplo, a resolução 1, ele precisa de um certo nível de ajuda. Mas a resolução 6, ele já precisa de outro movimento. Um outro movimento. Né? E aí a gente aqui não está falando de movimentos melhores ou piores, ou botando num grau de hierarquia. São ajudas diferentes, não é verdade? E que vai exigir de mim, ali, enquanto professor, de ver que eu tenho na minha turma o estudante da resolução 1, e eu também tenho na minha turma o estudante da resolução 6. Então, como eu pensar num próximo momento que eu possa ali abranger o estudante da resolução 1 e o estudante da resolução 6? Como que a gente poderia pensar nisso juntos? Então, esse é um cenário que eu posso captar por vários caminhos no meu planejamento, como propor a resolução, recolher os registros, estudar os registros e selecionar aqueles que podem contribuir um com o outro. Então, eu posso, nesse formato,
eu tenho aqui formas de estar com o estudante 6, quando eu convido o estudante 5 a dizer como ele pensou. O que ele fez? E o aluno perceber que quando ele colocou 38 vezes 12, ele, na verdade, fez soma. Ele somou. Então, eu preciso voltar na situação problema, recuperar para todos a situação. A hora que eu apresento o painel com essa resolução 6, já houve muita discussão, muita conversa, e eu trago estudantes que, na explicação, contar como ele pensou. Lembra das perguntas? Sim. Eu quero fazer uma pergunta que remeta à compreensão. Então, eu vou perguntar para o meu aluno 5, conta para a gente como que você pensou. Nossa, você fez várias linhas. Então, Sim. à medida em que ele vai explicando e contando, eu sento ao lado do 6 depois e pergunto como que ele ficou claro para ele, se ele tem alguma pergunta, ou para a classe tem alguma pergunta. Nós podemos até ver em relação até à pergunta que a Jamile fez, que você trouxe retomou agora sobre as boas perguntas, que aí a gente vai buscar a compreensão, que é a resolução 5, né? Exato. E o outro a gente vai buscar um pouco das informações que ele tem. É um outro tipo de pergunta para saber as informações. Eu estou aqui rememorando aquilo que a gente conversou há uns minutos atrás, trazendo um pouco das informações do que ele tem até então para chegar ao 46, que ele vai ter aquela justificativa dele, né? E que a gente vai conseguir intervir aí. E uma coisa interessante também que você falou das boas perguntas, que eu acho que cabe nessa questão do replanejamento, às vezes as boas perguntas no meio do processo daquela aula em questão já pode resolver bastante coisa. Nossa! Porque ali no meio do caminho, você está passando ali na sala, porque nós somos professores, a gente sabe que a gente não fica parado, né? A gente ali naquele momento circulando, aí eu passei ali na mesa do estudante da resolução 1, então ali já compreendi que ele está fazendo, já faço uma boa pergunta ali no meio, que ele já ajusta ali o caminho, e quando a gente vier a trazer para o painel de soluções, talvez eu não traga essa resolução. Exato. Eu traga a resolução dele já parecida com as 5. Rodolfo, né? Perfeito. Você percebe que o estudante 1 é muito pequeno, essa retomada é muito pequena. Muito pequena. É diferente do 6. Sim. Que ele ainda precisa reconhecer um processo que ele não compreendeu. Sim. Então, percebe que o replanejar, isso é muito bom vocês trazerem, porque às vezes a professora fala, nossa, eu preciso replanejar o que eu fiz. Ela descarta tudo. Não, sim. Eu replanejo quando eu começo a identificar e dar qualidade ao que o meu aluno está trazendo. Sim. Eu não preciso voltar tudo de novo. Eu volto para aquele aluno a sua necessidade. Ele ganha tempo e a gente ganha tempo. Sim. Porque você qualifica o lugar e a necessidade, a ponto de alguns alunos, que eu já vivi essa experiência, falar, nossa, faz todo sentido, né? Agora eu entendi. E ele não é que ele vai acertar depois, mas é como a escrita, sabe, Jamile? Ele vai errando, ele vai modificando as escritas, vai percebendo, até ele chegar num estudante como o 4. O 4 não, como o 5. Porque o 4... ele também tem uma questão da regularidade. Ele soma o 1 com o 3 para depois multiplicar. Então, é outro cenário. Mas o 6 ganha com o 7, ganha com o 5, ganha com o 2. Então, ele vai ampliando esse conhecimento e vai aperfeiçoando, qualificando o processo da operação. E eu, professor... não fico desesperado falando, nossa, eu vou ter que ensinar tudo de novo. Não. Eu preciso atender à especificidade
que tem o estudante. Aí você pode pensar, Silvia, mas isso é difícil. Eu tenho 30, 40. Se eu considerar os alunos como sujeitos individuais, eu tenho muito trabalho. Mas a metodologia da resolução fala numa articulação de grupos, em grupos produtivos, em grupos cooperativos. Então, você consegue criar uma dinâmica planejada, onde você vai poder dar atenção àqueles estudantes pela sua gestão da sala, pela forma como você vai organizar o espaço e o tempo da sua aula. Então, a retomada, né, a intervenção ao replanejar é de onde a gente está. E não jogar tudo fora e fazer, não, vou ter que planejar tudo de novo. Não. Vamos entender aonde as crianças deram uma brecada, onde as crianças deram aquela parada. Então, é naquele lugar que eu vou analisar para ver o que eu vou ter que retomar, por que eu vou ter que olhar com atenção os registros, para aí sim tomar procedimentos que ajudem os alunos a avançar. E outra, gente, os alunos vão ficando de uma segurança, porque eles não veem a atitude do professor como julgamento, eles não veem a atitude do professor de exposição do colega. O professor mostra ali que todo mundo está ajudando todo mundo a aprender, né? Então, vai criando um cenário na sala de aula que envolve que a professora vai ser o mediador desse conhecimento quando ela planeja com intencionalidade, quando ela sabe o que ela vai levar e as crianças vão junto, os alunos vão juntos. Então, isso é muito importante, esse olhar, né, de que hoje o erro ele é mais potente do que todo mundo acerta, porque vem aquela questão cognitiva, sabe? Eu não faço nem esforço, eu estou acertando tudo. Então, né? Vamos colocar um elefante lá na sala para ver o que a turma vai fazer. Sabe meio isso? Não é isso? Vamos colocar um elefante lá na sala para ver o que vai acontecer. Sim. E assim, Silvia, uma coisa interessante aqui que a gente pode perceber, por exemplo, na resolução 2 e na resolução 5, eles chegaram ali ao mesmo resultado, né? O 456 em ambos. E aí isso traz uma outra perguntinha assim, para você. Como que é importante explorar, assim, o que você acha assim, de por que é importante explorar essa variação de respostas que chegam ali ao mesmo resultado? Qual é a importância disso, de vários caminhos para chegar à mesma resposta? Porque eu vejo assim, o caminho da resolução 2, ele está bem diferente do caminho da resolução 5. Mas eles E dá 7. E eles chegaram lá ao resultado. Só que aí tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, eles fizeram caminhos diferentes, mas dentro desses caminhos diferentes, há algum conceito que não está legal aí? Porque dentro do caminho diferente, mesmo chegando na mesma resposta, e essa resposta ser considerada certa, alguma coisa pode ter aí no meio do caminho também. Não é? Mas nesse caso aqui, nós estamos lidando com respostas corretas e caminhos interessantes. Então, por que é importante a gente explorar esses múltiplos caminhos assim para chegar à resposta? Porque isso dá aos estudantes a possibilidade de reconhecer essas diferentes estratégias que fazem a mesma coisa. Ou seja, quando eu falo isso, né? O aluno que faz o 2, ele usa de uma composição aritmética, que é usar as operações, multiplicação, mas o estudante 7, ele representa a resolução 2 de maneira geométrica. Sim. Então, perceba que ele vai fazer as mesmas relações que o do 2 fez, só que ele usa uma representação geométrica. Ele traz o conceito de área, por exemplo, que às vezes ele viu, ou a representação retangular que ele estudou, para mostrar essa multiplicação. Então, e o 5, ele vai fazer a mesma coisa,
Só que ele vai fazendo alguma coisa que é mostrar as somas, que no algoritmo convencional elas ficam escondidas. Sim. Por isso que o 1, a resolução 1, considerou 1 e não 10, e não 380. Porque ele grava que é uma coisa embaixo da outra, sabe? Mas o 5, ele vai trazendo o que o 2 fez, o que o 7 fez, representado de uma outra forma. Agora, os 3 têm como base, como suporte, a regularidade do sistema de numeração decimal. Muito bom. Então, Muito os bom. 3 fazem uso da relação do sistema de numeração decimal com a operação. Onde ele está dentro da operação? Então, eles mostram essa informação, esse conhecimento, bem consolidado, por caminhos diferentes, porque também mostra aqui para a gente o seguinte: foi a forma como ele absorveu, né, a questão do sistema de numeração decimal, e para ele fazer esse nível de ampliação, ele já está me mostrando que a consolidação dele está no terreno ali bem cimentado. Então, é dali para próximos, para galgar outros conhecimentos, né? Na verdade. E aí você tem aqui muito uma hipótese que esses estudantes tiveram muitas ações dos professores que mediaram, fazendo esse processo. Então, usou material dourado, como que eu posso registrar? Como eu faço a multiplicação? Como eu represento de outras formas? Então, no processo de compreensão da operação de multiplicação, esses alunos foram expostos a diferentes estratégias e recursos para consolidar antes da professora estruturar de forma convencional o algoritmo. Isso também isso aparece nos painéis, quando a gente fala das estratégias pessoais, aparece muito quando há um trabalho mediado do professor de valorizar até chegar nos convencionais. Exposição, jogos, registros diferentes, ou fornecido pela professora, né, a título de mostrar, olha, tá vendo, tem esse jeito, ó, o colega da sala do lado resolveu dessa forma. Vocês conhecem? Parece com o que a gente fez? É diferente? Percebe que aí que vem toda a intencionalidade do planejamento do professor. Né? Sim. E interessante que o que você está citando não é só mesmo para poder observar os caminhos que foram diferentes, mas também já nos dar outros sentidos de ajuda de intervenção para esses, porque eles precisam continuar avançando, não é verdade? Eles não pararam, e para os outros que precisam também chegar a esse ponto que nós estamos querendo chegar enquanto turma. Exato. Né? Como que um vai contribuindo com o outro sem que haja todo um esforço só do professor. Sim. Sendo que eu tenho na sala crianças com um potencial de estratégia e que eu posso me valer deles para ajudar aqueles estudantes que, de repente, na minha fala, não consegui chegar. Eu não consegui chegar. Ótimo. Mas que o colega, quando ele olha o que o colega fez e ele atribui um sentido para aquilo, ele faz toda a diferença. Sim. Sabe, Rodolfo e Jamília, a gente percebe que nas avaliações externas, muitas vezes, o grande desafio das crianças é que eles só ficam com uma opção de resolução de problemas, a que o professor ensinou a eles. Então, se eu não tenho repertório de fazer pauzinho, de fazer a divisão fazendo subtração, de fazer a multiplicação com soma, se eu não tenho esse repertório dado a mim no meu percurso, numa situação problema dentro de uma avaliação que eu não tenho o professor, não posso levantar a mão e perguntar que conta resolve, Sim. Eu não tenho nada na mão. Eu não tenho nada na mão. Então, esse também é uma tensão da gente pensar que quando nós saímos da frente dos estudantes, se eu não deixo eles com um arcabouço de ferramentas, de estratégias, de oportunidades de opção,
eles também não vão conseguir sair de outro cenário, porque só vem à mente deles o jeito que a professora fez e que eu não entendi. Então, Entendi. o painel traz essa força, veja, sempre com a intencionalidade de contribuir e não de expor. Sim. Né? A coisa da contribuição para a aprendizagem de todo mundo, né? Como que Sim. cada um pode contribuir. E se eu não estiver na sala, eu caço. Eu vou perguntando para as amigas, para os meus sobrinhos, para os meus filhos, resolva isso de um jeito diferente. E levo para a classe, a título de curiosidade, a título de investigação. Né? Faço uma aula investigativa. Então, tem todo um cenário que eu volto a reforçar, da intencionalidade, do planejamento, voltado à aprendizagem, não ao só o ensino, mas da aprendizagem. O que é bom fazer para o meu aluno aprender mais? Sim. E vocês, na formação, têm contribuído muito com as estratégias que vocês levam, com as propostas, os espaços de discussão que eles têm, são fundamentais. São fundamentais. Sim, e também vocês têm contribuído muito com a gente nessa jornada, né, nesse percurso. E agora é justamente o que eu ia falar. Fala, olha, eu já fiz tanta pergunta que eu vou deixar você prosseguir. Não, mas é só para a gente... Não, e se vier mais algumas a partir desses slides, tem que trazer, né? Porque é uma questão mesmo da gente ir amarrando, né? Esse cenário. Então, o que a gente veio falando todo esse caminho é que a atitude do professor não é só constatar, é preciso tratá-lo, né? É preciso cuidar. Uma forma de tratar, não é reforço, não é fazer reforço porque ele não acertou, e nem a remediação. Tratar o erro é torná-lo observável. Olha que palavra mais bacana, né? A gente esconde o erro na matemática, e aí eu volto para a minha alfabetização, né? Na alfabetização, a gente não esconde o erro, né? A gente discute o erro. Então, o estudante deve perceber a qualidade do erro, interagindo com ele, desequilibrando suas estruturas mentais por meio dele, até poder superar. Então, pensando nessa visão, né, de engajar, de construir, então, o foco não é simplesmente no acerto ou no erro, mas no processo de aprendizagem, que estabelece na relação entre o meio e o produto. O meio, o que ele está chamando? O meio é esse movimento, né? O que, até chegar no produto, teve muita coisa acontecendo. Que coisas são essas, né? Como eu trago isso para pensar na sala de aula? E aí vem uma confiança, né? A confiança coletiva que deve ser estabelecida, né? A questão da compreensão de que é certo cometer erros. Os estudantes têm de perceber que os erros são oportunidades de conhecimento, são descobertos e explicados. Todos os estudantes devem confiar que suas ideias serão recebidas com o mesmo nível de respeito, independente de estarem corretas ou erradas. Sem essa confiança coletiva, muitas ideias nunca serão compartilhadas. E aí a gente não descobre, como professores, os potenciais de conhecimentos, de criativo, de espaços que muitos estudantes deixaram de se manifestar por entenderem que aquilo não é lugar deles. Não. Esse espaço é de todos eles, né? E aí o poder do erro, a imperfeição faz parte de qualquer processo criativo e da vida. Mas, por algum motivo, vivemos em uma cultura que tem um medo paralisante do fracasso, o qual impede a ação e reforça um perfeccionismo rígido. Esse é o estado de espírito mais incapacitante em que você pode estar se quer ser mais criativo, inventivo ou empreendedor. É isso, ele precisa sair desse lugar de que eu erro, eu não sei, eu erro, eu sou incapaz de aprender, eu erro,
não tenho conhecimento, o outro que acerta tudo é quem sabe tudo, e não. Ele precisa ser tratado com muito respeito e escuta, né, desse lugar de quem está aprendendo, né, de quem está buscando aprender. E aqui, nesse livro, tem um capítulo só falando de erros, o poder dos erros e das dificuldades. O quanto cognitivamente isso provoca o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do estudante como sujeito. Então, para a gente fechar, aprender matemática está relacionado ao desenvolvimento de processos mentais e estruturas de pensamento que darão sentido aos conceitos e procedimentos que permitirão às estudantes colocarem em prática o que aprenderam. A matemática real é uma matéria de incerteza. Ela trata de explorações, conjecturas, interpretações, não respostas definitivas. Nesse sentido, os processos matemáticos, o esforço produtivo, quer dizer, a ação cognitiva dos estudantes se dão pela comunicação, falar, ler, escrever e argumentar, pelo raciocínio, entender caminhos, ser resiliente e criativo, e o papel das representações, que nós vimos algumas delas aqui hoje. Então, uma atividade bem escolhida vale muito. Então, para garantir que os estudantes tenham oportunidade de comprometer-se com um pensamento de alto nível, né, os professores precisam selecionar ou ter acesso de forma regular a propostas que estimulem a resolução de problemas, o raciocínio, a criação de estratégias de resolução, a comunicação matemática, ou seja, a tarefa deve ter pelo menos algumas dessas seguintes características: ser desafiadora, mais acessível, permitir diferentes formas de representação, visuais, escritas, com palavras escritas, matemáticas, incentivar o uso de ideias próprias e formas pessoais de resolução, fomentar a análise de diferentes pontos de vista, com foco no desenvolvimento da argumentação, do conhecimento e utilização da linguagem matemática, a possibilidade de errar e analisar os seus próprios erros. E é isso, crianças. Tá fechado o seu áudio, Rodolfo. Estava aqui prestando atenção, que eu nem liguei o áudio, viu? Eu aqui prestando atenção. Assim, né, Rodolfo? Poxa, com tanta informação, assim, eu estou aqui olhando, já anotei, já revisei o negócio ali, fui voltando para cá, esqueci de ligar o áudio para falar o que eu não gostaria de dizer, né? Porque eu, infelizmente, vou ter que dizer que o nosso bate-papo acabou. Verdade. Olha, então, que teria assunto para muito tempo, né, gente? Mas a gente ficaria aqui mais... A gente poderia marcar mais uns 2, 3 vídeos aí, que eu acho que ainda a gente não daria conta. Não. Mas eu acho que para os nossos professores que estão nos assistindo agora, que, aliás, eu quero agradecer vocês, professores, que estão nos assistindo, que estão aqui vendo esse webinar. Eu tenho certeza que essa reflexão contribuiu aí para a sua jornada profissional. Esses professores, eles estão nos ouvindo e estão também sistematizando, Silvia, os nossos últimos encontros. Então, isso é muito bom. Tivemos algumas retomadas, algumas informações novas, isso tudo para fazer o quê? Não é só para simplesmente nós estarmos aqui, mas para aliar ao que nós estamos fazendo nesse percurso. E eu espero que tenham realmente contribuído e feito esse diálogo com o percurso de vocês, para que eles possam também ver sentido, né? Ver essas conexões que a gente foi procurando trazer aqui. E também as outras dicas que você deu aí. Você deu aí um referencial bibliográfico interessante para se consultar, né, que é a Mentalidades Matemáticas, que ele vai tratar de algumas coisas que nós falamos hoje, que nós falamos também no percurso, e eu acho que o que acrescenta, o que vai trazendo para a gente, né, uma formação contínua e continuada, nos traz assim, fundamentos muito importantes para que
chegue lá no estudante e também nos mobilize, enquanto professor, enquanto professora, para poder nos aprofundarmos naquilo que nós estamos fazendo. E que bom que os nossos professores já têm isso em mente, têm buscado isso através das formações. E aí, gente, infelizmente, eu vou ter que me despedir de vocês, né, depois de estar lindo. Então, se você pode se despedir de nós, aqui dos professores. Eu espero que esse momento todo que nós tivemos aqui realmente contribua para a formação, agregue a vocês, levantem novos questionamentos, tragam novas questões aí nos processos formativos, porque essa troca, essa interação, ela é fundamental com seus pares, com as equipes que estão aí junto a vocês, trabalhando com vocês, então é muito importante. E agradecer a oportunidade, que é sempre um grande prazer estar com vocês nessa parceria, nesse momento formativo, eu adoro muito. E agradecer, é isso, agradecer muito. E nós também, se me permite te agradecer, muito obrigado por tudo aí que você mostrou aí para a gente, conversou com a gente hoje, com tanta maestria, com tanta simplicidade, mas com profundidade. Então, muito obrigado, viu, por todos os conhecimentos agregados e compartilhados com a gente aqui nesse webinário. Jamile, minha parceira de formação, né? Que bom dividir esse espaço com você hoje, Jamile. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Rodolfo, eu iria dizer a mesma coisa. Que bom que nós formamos esse par tão legal, porque eu acho que foi sim, foi mesmo. Muito divertido, Rodolfo. Gostei muito. Que bom. Eu nem precisa falar, né? E também, como você falou, Rodolfo, os nossos professores regentes que estão atuando na sala de aula, nosso agradecimento, o nosso respeito, e que a gente está aí. Se você ainda não está participando de nenhuma... conhece alguém que não está participando da formação, chame, convide, porque está perdendo. É verdade. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, antes da gente dar aquele tchau final, né? Queria lembrar você, professor e professora que está nos assistindo, que nós temos a nossa enquete aqui do webinário. E é importante que você responda essa enquete, porque através dela a gente contabiliza a sua carga horária. Lembra que a gente falou lá no início que o nosso percurso formativo ele é constituído por encontros presenciais e também por essas atividades assíncronas, e o webinário faz parte da contabilização da sua carga horária. Então, logo após aqui, responde aqui a enquete, eu tenho certeza que isso também vai agregar conhecimento a você. E no mais, gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente daqui. Silvia, mais uma vez, obrigado. Jamile, sou assim teu fã, muito obrigado. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, até.